seja que tenha o Conselho Municipal para tomar assento nesta mesa. Se não tiver, vai fazer o quê? Que é obrigatório. Tenho até chamado a atenção. De todo modo, o Conselho está representado porque tanto eu quanto o Tânia fazemos parte, mas não seria o objetivo. Nosso propósito seria que tivesse um outro membro fora da Prefeitura Municipal. Ai, ai. Que canseira. Pode ser, inclusive, suplente. Tem? Casinha. Eu olhei, quero levantar a mão aí. Não, mas esse é meu paciente bem pouquinho chega. Cuidado, senhora. Não tem nenhum presente. Já fica consignado foi chamando? que chegando Acho que ela deixou o negócio dela aí. membro do Conselho terá Licença, amigo. Acho que eu vou direito deixar ao pra achar assentamento. aqui. Gostaria também de deixar registrado em ata os agradecimentos à Fé Comércio, da pessoa do seu presidente Carlos Andrade, que mais uma vez disponibilizou esse espaço para a realização das audiências. Um local que para a gente sempre é muito bom para realizar essas audiências, sem ter que despender recursos públicos para a utilização. Nossa palavra para Deus. Ata da quarta audiência pública do Plano Salvador 15. Ao 15º dia do mês de junho de 2015, realizou-se na Casa do Comércio a quinta audiência pública do Plano Estratégico Salvador 15. A audiência foi feita pela facilitadora, foi aberta pela facilitadora Maria Urbano, que chama à mesa o secretário de Urbanismo e coordenador-geral do projeto do Plano, Silvio Pinheiro, a coordenadora técnica e presidente da Fundação Mariel Ferreira. Silvio Pinheiro inicia sua fala perguntando se algum representante do Conselho Municipal presente para compor a mesa. A representante do SINAC Bahia, Jocineia Barbosa Conceição, se identifica e ocupa seu lugar ali. Com isso, Silvio Pinheiro apresenta a pauta do dia, que inclui a leitura e aprovação da ata da terceira audiência pública do Plano Salvador. Maria Auxiliadora inicia a leitura da ata da terceira audiência pública. Ao final da leitura, a cidadã Marina pede a palavra. Ela salienta elementos que estão ausentes na ata em relação à solicitação de votação por adiamento das audiências e diz não concordar que houve esclarecimento das questões técnicas. Silvio Pinheiro esclarece que este assunto não será discutido por estar claro no regimento que as votações estão sujeitas a uma avaliação de conveniência por parte da mesa. Joaquim Laranjeira solicita que a questão do intérprete seja reavaliada pela qualidade do serviço prestado. Guida do Movimento Participa Salvador solicita que seja incluída em ata a lista dos atores estratégicos colocados por Beth Loyola na última audiência. Se esclarece que a ata escrita já está no nível de detalhe suficiente que áudio e vídeo são o suporte do material em formato bruto para informações de detalhes. Juliana, também do Movimento Participa, questiona o prazo de publicação dos documentos que não respeita os 15 dias de antecedência. Maria Auxiliadora explica que a leitura da ata ocorre por cumprimento do vídeo e que sua aprovação pode ser feita posteriormente, dentro do prazo solicitado. João questiona a participação contínua de alguns presentes. Dá subir um pouquinho? Juliana. Primeira linha. Juliana apresenta nova reclamação que responsabiliza a Prefeitura pela falta de prazo para análise e aprovação desses documentos. Maria Auxiliadora responde que os documentos em discussão foram disponibilizados dentro do prazo previsto pelo regimento, que é de 15 dias, vigília. Silvio Pinheiro convida Bruno Oliva para a apresentação sobre os estudos econômicos, salientando que o objetivo desta etapa do estudo é de conformar o diagnóstico da dinâmica econômica. Ele esclarece que este diagnóstico econômico conta com subtemas de atenção especial. A apresentação de Bruno salienta o crescimento
da Bahia e a evolução do PIB na região metropolitana em relação ao restante do país. Apresenta ainda dados do mercado de trabalho, mapeamento da distribuição de renda ou acesso político de distribuição, índices de pobreza, parâmetros utilizados no estudo e mapeamento da distribuição de renda. Em seguida, a apresentação aborda os temas especiais, começando pelo mercado imobiliário, que trata do crescimento da produção, de entidades e preços, de unidades, e os preços dessas unidades. No tópico, como eu falei, a ata ainda não foi revisada, então da forma como eles foram registrando aqui, a gente está apresentando para vocês. Depois ela vai para o site já corrigidinha e faz a leitura. No tópico de educação, apresenta-se a expectativa de escolaridade e taxas de matrícula no ensino médio, salientando que o índice local de escolaridade é baixo. No tópico sobre saúde, Bruno mostra a relação da expectativa de vida e a mortalidade infantil nos últimos 20 anos, demonstrando uma notável melhora nos índices. Em relação à segurança, a apresentação mostra a direta relação dos índices de segurança com elementos de risco a atividades econômicas, como o turismo. Além da segurança urbana, aborda-se também a segurança alimentar, que identifica os obstáculos das famílias ao acesso ao alimento. Finalmente, em relação ao turismo, apresenta-se uma surpreendente diferença entre os números de viajantes a lazer e a negócio, sendo apenas 15% o número de turistas a lazer. Além disso, divulgou-se que apenas 6% dos trabalhadores estão atuando em atividades ligadas ao turismo. Com o fim da apresentação, o Rio Pinheiro comunica uma pausa de 15 minutos. Ao retomar da pausa, Silvio cita ações de comunicação do processo de planejamento e esclarece que o conteúdo apresentado é uma análise da FIB a partir de dados da cidade e que este trabalho, somado ao trabalho dos técnicos da prefeitura e interação com a população nas agências, terá caráter mais completo posteriormente. Gilcinéia solicita informações sobre o turismo religioso e social como alternativa, incluindo economia criativa e economia solidária. O debate está aberto com o plenário. Inaya Carvalho, né? Com a palavra, faz questionamentos ao diagnóstico, salientando que não se considerou a concorrência entre municípios da IMS. Sobre o mercado de trabalho, ela apontou a falta de uma análise sobre as condições de emprego. Solicitou também informações sobre as faixas salariais, migrações, pirâmide etária, acrescentando a necessidade de uma correção dos números demográficos. Salientou ainda a dificuldade na compreensão da localização pela forma que os mapas foram expostos, não encontrando relação com o tema central da redução da desigualdade. Bruno responde a esses pontos, explicando que os estudos de turismo e economia objetiva fazem parte do escopo e estão em andamento. Ele explica também que alguns dos pontos levantados estão presentes em outros capítulos e apresentações. Bruno ainda explica que as faixas salariais de fato não estão no relatório, mas que podem ser incluídas. Sobre migrações e projeções de população, esses dados serão tratados no prognóstico, onde se projetam as necessidades de atendimento. Daniel Colina, arquiteto, representando o IAB, conta que houve a construção de um parecer em forma de artigo. Ele lê este parecer e classifica em nome do Participa Salvador o relatório como insatisfatório. Ele relaciona o desafio da segurança pública com os desafios da educação e salienta a ausência de menção ao turismo nas considerações finais. Nathalie Coelho, moradora do Horto Florestal, apresenta a questão do desmatamento em sua região, sendo eles os últimos moradores das casas no local e as constantes ameaças de violência. Bem, na verdade, ela falou da questão do aumento da mudança de tipologia, que ali era uniresidencial e agora ela está rodeada de prédios e o condomínio dela não tem essa prerrogativa por conta da legislação, ela não pode alterar. Depois tem que ver isso aí, que não foi bem isso.
Não, é só para deixar claro, porque os presentes que estavam aqui de manhã vão estranhar, que eu estou vendo uma coisa diferente do que eu seguindo. Ela solicita informações sobre como proceder para resolver a questão. A arquiteta Patrícia salienta ainda que essa localidade não teve estudo de impacto e que a atual situação é insustentável e não existe proteção a esses imóveis e moradores. Silvio responde que a legislação do município apresenta recortes e que a localidade se encontra em um limite de zoneamento e que as audiências são as oportunidades de apresentação desses pontos que devem ser revisados. Bruno, respondendo aos pontos levantados, lembra que o diagnóstico aborda diretrizes gerais e não aprofunda proposições. Ele concorda que a segurança é uma política transversal que garante o sucesso de outros aspectos da cidade, como turismo, comércio e empresa. Denis Cofield retorna à mesa e ressalta que as contribuições da audiência devem ser entregues para que o relatório final resulte em um documento construído conjuntamente. Igor, estudante de arquitetura, ressalta a ausência de um mapa que demonstre a distribuição dos investimentos na cidade, alegando que pode haver uma concentração desses recursos, exemplificando com números de investimento em áreas já privilegiadas como Barra e Rio Vermelho. Ele julga que este dado deveria fazer parte do diagnóstico, embasando iniciativas como IPTU progressivo e fundos de compensação das regiões desprivilegiadas. Uma cidadã da Barra responde que os investimentos na Barra não foram bem aplicados e que a comunidade local ainda questiona a forma que as intervenções foram feitas. Daniel retoma a fala, aí é Colina, né? Retoma a fala.